Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Everton e hoje nós vamos falar sobre Coração de Lutador, o novo filme dirigido por Benny Safdie, o mesmo diretor de Joias Brutas, que é um outro filmaço, e que aqui é estrelado por nada mais, nada menos que Dwayne Johnson. Vocês estão vendo ele aqui? É ele aqui, viu, gente? The Rock. O filme também conta com Emily Blunt no elenco principal. Esse é um filme que conta a história de um lutador de MMA no início do que conhecemos hoje da era do UFC. Fiquem comigo, porque hoje vamos destrinchar o que esse filme tem de bom, se veremos The Rock no Oscar e ainda dar uma olhada com uma visão cristã, certo? Mas antes, como vocês já sabem, sejam todos bem-vindos ao Fé e Sétima Arte. Como eu falei, meu nome é Everton e por aqui eu analiso filmes e séries com um olhar cristão. O intuito é fazer você refletir sobre as coisas que você assiste para que você não seja enganado por esse mundo de ilusão. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e comente aqui embaixo também seu filme favorito, para que eu possa analisar aqui. E é isso. Hoje não tem spoilers. Tá certo? Vamos lá então. Começando pela sinopse do filme. O filme acompanha a história da lenda do MMA Mark Kerr, que aqui nesse filme é interpretado por Dwayne Johnson, como eu falei. O Mark Kerr, esse aqui é o lutador é, real, tá? E o filme acompanha a carreira promissora, mas que foi atravessada por dilemas pessoais intensos, tendo que lidar com o uso de opioides e problemas com a sua companheira Dawn, que é essa moça aqui. E que no filme, essa moça aqui é interpretada pela Emily Blunt, certo? Então vamos começar pelas atuações. Vamos começar do começo, vamos começar com ele, com a máquina, com a fera, Dwayne Johnson. Não tenho que. Não tem muito o que falar. Esse é facilmente o melhor papel da carreira dele até agora. Facilmente. No filme ele tá imenso, tá um monstro. O trapézio dele tá gigantesco, as dorsais estão gigantescas. Tá imenso, imenso. Realmente é o tipo, é a era de ouro do lutador Mark Kerr mesmo. E tá vendo aqui? Que ele tá imenso, gigante, pescoço gigantesco. Então, The Rock tá assim no filme também. Tá enorme. E pra um cara, né, que sempre foi considerado como um ator que sempre fazia o mesmo personagem, né? Trouxe até aqui o meme, né? Que são 4 filmes diferentes e parece que é o mesmo filme que ele fez. Pra um cara assim, que além de fazer esse mesmo personagem, tinha muitas tiradas engraçadas, ele tem um bom timing pro humor, né? Ele é muito engraçado, ele é muito carismático. E fazer esse papel aqui, interpretando o Mark Kerr, foi uma coisa que exigiu muito dele. Exigiu muito. Com certeza deve ter sido um dos papéis mais difíceis da carreira dele até agora. E ele se saiu muito bem. Muito bem. Ele é a estrela do filme, fácil. O sotaque, a maquiagem. E essa maquiagem aqui não era uma coisa fixa, então ao longo do filme ela muda, você vai vendo expressões diferentes no rosto dele e tudo mais. É muito bom. Você realmente não percebe que é o The Rock, até porque no começo do filme ele tá com cabelo. Dá até pra perceber aqui, ó. Ele tá com cabelo, né? A gente conhece The Rock nessa era de ouro dele aqui, fortão e careca, né? Inclusive ficar careca fez bem pra ele. E pra mim também. E tudo isso mostra como ele é extremamente capaz de atuar em um papel tão maduro, muito bem. Ele tem algumas cenas que a gente vê ele falando palavrão. É extremamente esquisito ver o The Rock falando palavrão. Né? Eu tô acostumado com ele a fazer papel pra filme de 12 anos, 14 anos, pô. Aí o cara falando palavrão, não sei o quê, mandando a pessoa ir pra tal lugar, isso aí é esquisitíssimo. Não é esquisito de um aspecto ruim, mas o esquisito em um aspecto de novo, né, de diferente. É nessa direção. E o que eu mais achei interessante é que no Festival de Toronto desse ano foi onde começou a narrativa para que ele possa chegar ao Oscar. Isso que eu achei interessante. Achei muito interessante isso. Pessoalmente, tá? Pessoalmente, eu não acho que a atuação deles tenha sido no nível de Oscar. Embora seja o melhor papel da carreira dele e ele esteja muito bem no papel, eu não acho que foi no nível de Oscar, aquela coisa uau, sabe?
pra competir com nomes fortes que estão vindo esse ano, tá? Já falei aqui do DiCaprio, que tá vindo bem esse ano. Eu até pensaria em Brad Pitt no F1, mas também não chega, não. Também é outro cara que não chega. Michael B. Jordan também vai estar concorrendo, com certeza. Com certeza, embora eu não tenha gostado de Pecadores, né? Mas é um filme que todo mundo gostou desse filme, embora eu não tenha gostado. Então, enfim, eu não sei não. Não sei não se o The Rock iria conseguir. Mas, nem só de boas atuações, a academia indica ou até premia um ator. Nem, não é só porque o cara atuou bem ou não, né? Tem muito lobby. A questão do hype, até mesmo de quererem trazer de volta a audiência para a noite do Oscar, pode ser um bom motivo para isso, com toda certeza. Fato é, nesse festival aqui, ó, tem imagens de ele ficando emocionado, né, nessa sessão. E essa sessão do filme dele aqui foi a sessão mais disputada, tá? Então, é a sessão mais lotada, que foi mais disputada para que, porque todo mundo queria assistir esse filme. E eu acredito que ele esteja se emocionando porque, assim, é uma conquista para ele, né? Sinceramente, é uma vitória para ele, porque, como eu falei, ele se empenhou muito para fazer esse filme, ele se empenhou muito nesse papel, então ele deve estar feliz com o resultado e ele vendo o prestígio das outras pessoas pelo resultado também foi uma coisa marcante para ele. Enfim, não sei. Falando agora dela, a moça, a Bella, Emily Blunt, ela está incrível como a namorada narcisista do Kerr. Ela demonstra ter um afeto por ele e tudo mais, mas na realidade ela quer uma atenção intensa e imediata dele e, e criando problemas e brigas para chamar atenção mesmo quando ele tá diante de uma luta difícil. Tem uma certa parte do filme que ele tá se preparando ali mentalmente e tudo mais para poder entrar no ringue para vencer uma luta difícil, né, porque o cara é um lutador, ele tem que ter essa cabeça, né? Ele tem que ter essa cabeça de querer vencer. E quando ela chega, é, quando ela chega, até os amigos do Kers ficam incomodados, eles ficam estranhos com a presença dela ali, porque eles sabem que ela vai atrapalhar ele. Ela sabe disso. Eles sabem disso, né? Mas, embora ela seja uma personagem, como eu posso dizer, incômoda, na verdade, sabe? A Emily Blunt ela consegue trazer uma certa profundidade para ela, mas até onde o roteiro consegue dar a ela. Sinceramente, ela é uma parte chata do filme. Se eu fosse falar que existe uma barriga nesse filme, a barriga seria ela. No filme, porque eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, né? Sobre a questão do tempo de filme abordado, que é um acerto e tudo mais, mas é chato, é chato. Ela é uma barriga no filme. E por último, fala de um cara aqui que eu me surpreendi. Me surpreendi no filme, que é o Ryan Bader. Esse cara interpretou Mark Coleman no filme, amigo e treinador pessoal do Mark Kerr. Eu achei interessante porque esse Ryan, ele atuou muito bem, muito bem, muito bem. Apoiando, ensinando, ele conseguia mostrar muito bem essa parceria aqui que os dois tinham, certo? Ele conseguiu mostrar muito bem a amizade, a parceria, o companheirismo que tem nesse mundo das lutas, até porque o Coleman era treinador do Kerr. Mas o que mais me chamou a atenção nele é que ele não é ator. Ele não é um ator. Na verdade, o que que ele é? Ele é um lutador de MMA de verdade. É um ator, é um lutador de MMA de verdade. Isso achei muito legal mesmo. E é uma boa surpresa e provavelmente ele vai ser ele vai ser recrutado por outros diretores. Porque ele se saiu realmente muito bem. Eu achei muito legal isso daqui. Provavelmente a gente vai ver ele mais no cinema. E ele foi muito bem, então meus parabéns. Como lutador, eu não conheço a história, não conheço a carreira dele, mas como ator, ele foi muito bem. Agora vamos pro roteiro. É, como eu falei, a história do Mark Kerr, ela se passa apenas em 4 anos da vida do Mark. Ela só aborda esses 4 anos, nem antes, nem depois. Então ela vai pegar de 97 até 2000, 97, 98, 99, 2000, certo? E vai pegar desde o seu auge até a sua queda.
Infelizmente, isso aconteceu nesses 4 anos aí. E é um acerto muito grande o diretor escolher fazer isso, porque dá pegar um período de tempo tão pequeno, né, de 4 anos, dá pra aprofundar tanto na carreira quanto no relacionamento e na vida pessoal do personagem, como eu falei. E, bom, aqui eu trouxe até essa foto aqui, achei engraçado. Esse aqui é o Mark Kerr de verdade, esse aqui é o Romário, esse aqui é o Vitor Belfort. Tá vendo? Vocês achando que só Ronaldinho Gaúcho que tem rolê aleatório? Olha aqui, olha esse trio. Então vamos lá, a história começa em 97, quando o Kerr estava no Brasil. E nessa época aí, o MMA e o UFC ainda eram bem estereotipados e até mesmo proibidos em alguns países. E essa história ela se passa por lutas no Japão, que foi onde ele conquistou uma série de fãs, os maiores fãs do Kerr estavam lá no Japão e tudo mais. Então tem muitas lutas dele no Japão, no filme, e mostrando dificuldades com pagamento, com contrato, negociação e principalmente vício em remédios. Isso aqui foi um ponto difícil aí para a carreira dele, porque ele chegou a um ponto dele ser viciado em remédios, provavelmente por conta das dores, do treinamento e tudo mais. Eh, chegou nesse problema, ele acabou chegando nesse problema de se viciar em remédios. Então, mas no fim, os diálogos sutis e as atuações com certos detalhes que não são explicados de forma aberta, né, para nem para simplesmente não ofender o espectador, deixar o espectador chegar na conclusão sozinho. Isso aqui deixa a nossa criatividade e percepção trabalhar, então isso aqui eu achei um acerto muito bom, muito legal. Tem muitas coisas sutis que você vai pegando com o filme, você vai para casa ainda pensando no filme, pensando nisso, naquilo. Então é um filme bem legal, muito bom. Nesse sentido é muito bom. Como eu falei, é um filme que é legal, é interessante. A barriga dele é só na questão do relacionamento dele com a Dal mesmo. É só nessa parte que é o ponto mais fraco do filme, eu diria. Embora eu acredite que seja até um pouco proposital para que a gente possa sentir essa agonia que o personagem passa, sentir os problemas que ele passa. Mas, enfim, eu achei um ponto fraco. Falando agora da direção, Benny Safdie, ele é o diretor e roteirista do filme, e como eu falei, é impressionante. Ele usa na câmera, nas cenas, né, um filtro imitando imagens de TV antiga, então você realmente acha que tá assistindo alguma coisa da década de 90 quando você tá assistindo o filme, sabe, naquelas TVs de tubo. Isso aqui eu achei bem legal. E para um filme dramático e biográfico, tem cenas de lutas muito boas mesmo. Então o diretor sabe o que ele tá fazendo. E impressionantemente eu me vi imerso no filme, completamente imerso. E o filme estava manipulando minhas emoções como ele queria, do jeito que ele queria, ele me manipulava. E eu realmente acredito que isso seja um mérito da direção, porque eu tive uma preocupação muito intensa com personagens. E tem uma cena durante um treinamento do Kerr em que um dos personagens acaba passando mal e começa. E eu achei que era um ataque do coração. E nessa hora eu dei um pulo da poltrona, tava vendo um cinema, eu dei um pulo na poltrona e falei, meu Deus, e agora? Coitado, cara. E aí depois fiquei pensando, caramba, velho, olha o pulo, olha o susto que eu levei porque o cara tava passando mal e tudo mais. E assim, isso não é uma coisa que acontece com frequência comigo, tá? Geralmente eu sou mais coração peludo. Só que eu acredito que esse susto, que essa minha preocupação tenha sido um mérito da direção do filme, que faz com que todo esse ambiente montado ao redor desse personagem tenha me conduzido a me importar com ele justamente para esse momento chave e para outros momentos ali também. Então, cara, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Entrando agora na análise bíblica, aqui, aqui é um ponto interessante que eu fiquei pensando nisso daqui depois do filme. O vício dele em remédios. O vício do Mark Kerr em remédios é uma coisa que acabou me deixando pensativo.
Que assim, ele é sempre descrito como um cara descrito não, né, ele é mostrado pra gente, né, lembra que eu falei da sutileza dos diálogos e tudo mais, e a atuação do personagem também, ele é sempre demonstrado como um cara calmo, paciente, de voz mansa, bem gente fina, bem tranquilo, aquele cara que você chamaria pra um churrasco na sua casa pra trocar ideia, conversar, enfim, um cara bem carismático. E com o passar do tempo, né, quando o personagem passa por reabilitação e tudo mais, ele começa a dar sinais de abstinência, e eu acredito que até mesmo mostrar como ele realmente era. Então, a gente percebe que o que mantinha ele calmo e dócil era a droga. Então, que eu falei, depois dos sinais de abstinência, ele começa a apresentar impaciência, agressividade. Também tem uma cena no filme que até imita o meme, mas aí eu não vou falar porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Mas quem assistir vai lembrar do meme. E como cristãos, nós devemos estar atentos para não cair em tentações e vícios. Eu já falei sobre vícios em pornografia aqui no canal e como esses vícios levam a gente a uma certa depressão. Eu falei isso no meu vídeo sobre Thunderbolts. E essa depressão é por conta dos nossos próprios pecados. Entende? Então, eu já falei sobre isso no canal, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acredito até que o Mark Kerr tenha sofrido muito na carreira dele e tudo mais, justamente por conta desses vícios dele. Até mesmo por conta de algumas derrotas, né? Pensando ali na queda e tudo mais, eu acredito que os vícios tenham sido um pontapé. Não vou falar que o filme não dá a entender que foi necessariamente um vício. Para mim, envolve o vício, mas envolve também uma outra coisa, só que essa outra coisa é ocasionada por conta do vício dele. E então, assim, nós que somos cristãos e pessoas, né? Pessoas que caíram em vícios e antes de se converterem e tudo mais, e sinceramente, até pessoas que caíram em vícios depois de se converterem, mas já saíram. Então, gente, lutem para que vocês não caiam novamente. E é uma luta mesmo, porque Jesus nos chamou para seguir a Ele, mesmo que isso custasse nossas vidas. E se custasse nossas vidas, é custar mesmo. É literalmente até a morte. Então, é natural, você vai sentir esses desejos, mas ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça para que você peque. Você tem que ter isso em mente. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça para que você peque. Ninguém vai fazer isso. Pecar é uma escolha, e é uma escolha só sua. É você que escolhe se você vai fazer isso aqui ou não. Você entende isso? Você tem o Espírito Santo dentro de você e ele está aí por um motivo. Ele está vivo. Ouça o que ele tem a dizer a você. Ouça, ouça. Procure ouvir, ore, jejue, esteja atento, sensível à voz do Espírito dentro de você. Então, como diz em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, vocês entendem que Deus, sempre que nós sentimos uma tentação, Deus sempre dá um escape para a gente. Sempre. Sempre. Então, eu não tive escolha. Eu não consegui. Era demais, não sei o quê. Isso são desculpas, tá bom? Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Isso são desculpas, pessoal. Ninguém é, ninguém tá numa situação impossível de fugir de um pecado, de uma tentação, tá bom? Nós temos o Espírito justamente para isso, porque ele nos ajuda a lidar com essa situação, certo? E, como está escrito em Tiago, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso. Conforme quanto mais você resiste a essa tentação, mais cascudo você vai ficando e mais fácil fica você fugir dela com o passar do tempo. Tá bom, meus irmãos? Não nos deixemos cair em tentações. Lutemos e oremos uns pelos outros. Certo? Então, vamos lá, Everton. Hora da verdade. Você recomenda esse filme mesmo? Você acha que ele é bom? Precisa assistir no cinema? Posso esperar chegar no streaming? Posso assistir nos meus Puloflix em casa? Como é que é?
Assim, gente, o Dwayne Johnson vai ser alavancado para produções maiores, tá? E provavelmente ele vai ser explorado, ele mesmo vai querer explorar muito mais o lado da dramaturgia dele, certo? Eu não tenho certeza dessa informação, acho que eu vi no canal do Dale Nogari que ele tá com uma parceria para um filme novo do Scorsese no ano que vem. Então vocês têm noção do que é isso, Scorsese, que é um dos maiores diretores de todos os tempos, e o Dwayne Johnson vai trabalhar com o cara, certo? Isso não é pouca coisa. Então, eu acredito que depois desse filme aqui, a gente vai ver produções diferentes do Dwayne Johnson. Então, assim, com certeza eu recomendo que vocês assistam. E eu, sinceramente, eu recomendo que vocês assistam no cinema, tá? Vale a pena ir no cinema. Eu sei que o ingresso tá caro, mas vale a pena sim ir no cinema, porque o filme todo ele tem uma. Ele é feito para cinema, é isso. Todo filme é feito para cinema, né? Mas esse filme ele vai bem no cinema. Então, comigo, ele tem uma nota 7 de 10. Certo, queridos? Então, se você gostou do vídeo, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo e comenta aqui qual outro filme você quer que eu analise. Pode comentar aqui embaixo que eu prometo que eu vou analisar, beleza? E aí, antes de ir, clica aqui desse lado para você assistir o meu vídeo sobre a minha análise, né, e a minha crítica sobre Uma Batalha Após a Outra, onde eu falo sobre cobras que comem cobras, sobre revolucionários e nazistas que se ficam comendo um ao outro. Ou desse outro lado aqui para você assistir sobre a minha análise de Demon Slayer, onde eu falo sacrifício, redenção, é uma análise bíblica e uma crítica também. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Então, que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até já. Tchau.